E o título da mensagem de hoje é um tanto estranho. Talvez quando você viu, você diz, peraí, será que eu estou vendo direito? Então bota aí o tema, o título, na verdade, da mensagem de hoje. Barbland, o que Deus tem a dizer sobre um mundo de maricas governado por mulheres. Eu senti que teve até uma sabotagem hoje, o computador da transmissão ali deu pane, pifou já tarde, tivemos que arrumar um outro computador. Digo, rapaz, estão sabotando aí, o negócio é sério mesmo, mas graças a Deus está sendo transmitido o culto hoje. Queridos, o que Deus tem a dizer sobre um mundo de maricas governado por mulheres? Nem todos vocês tiveram o desprazer de assistir o filme da Barbie, ok? Quem não teve o desprazer, levanta a mão. Quem não teve o desprazer, não tenha, viu? Por favor, não fique curioso para assistir. Como eu sabia que esse era um filme criado com a intenção de passar uma mensagem, de incutir nas mentes, principalmente das próximas gerações, a ideia de que o mundo seria muito melhor, de que o mundo seria maravilhoso se as mulheres estivessem no poder e se os homens fossem tornados fracos, subordinados, fossem desqualificados. Então, por causa disso e somente por isso, eu fiz o sacrifício de assistir o filme da Barbie. E ainda paguei para isso, mas não foi no cinema não, também não ia chegar a esse ponto. Mas não recomendo. Porém, a mensagem de hoje não foi estimulada, não foi, digamos assim, motivada pelo fato de que eu assisti o filme, até porque faz tempo que eu assisti o filme. Acho que foi o ano passado ainda. Então, eu não estou ministrando hoje porque eu assisti o filme da Barbie e aí fiquei, vou falar sobre o filme. Não, até passou o tempo já. A mensagem de hoje surgiu, a motivação da mensagem de hoje surgiu quando semana passada e essa semana, eu estava lendo uma passagem bíblica para preparar uma das aulas lá do curso que eu estou ministrando, Família Forte. E esse texto que eu li descrevia com uma certa exatidão como seriam Jerusalém e Judá, na verdade escreviam com muita exatidão como seria Jerusalém e Judá, se os homens de verdade, se os homens valentes e fortes fossem substituídos por maricas e o governo passasse a ser das mulheres. Veja bem, eu estava lendo a Bíblia e de repente eu me deparei com a descrição da Barbland. Olha onde é que entra a história. E aí eu fiquei chocado. Aí eu lembrei do filme da Barbie que eu tinha assistido. E eu pensei, gente, a Bíblia descreve como seria o mundo de acordo com a ideia feminista do mundo da Barbie. E olha, a Bíblia diz que ele não seria nada bom. Não teria nada de belo nem de bom nesse mundo. O que é a Barbland, se você está curioso, você não assistiu e de repente está voando aí? A Barbland é o mundo das Barbies, é um mundo de fantasia, das Barbies, aquela boneca lá que o pessoal antigamente tinha. Porque o filme da Barbie relata o mundo perfeito imaginado pelas feministas. Na Barbieland, as mulheres são empoderadas. Ai, que eu tenho nojo dessa palavra. As mulheres são empoderadas. Elas estão na liderança, no governo, e os homens são todos. No mundo da Barbie, os homens são todos fracos e submissos. E segundo o feminismo, é justamente isso, a ausência de testosterona, que faz com que a Barbieland seja um paraíso, seja um mundo melhor,
seja o mundo ideal e perfeito. Mas será que se o mundo se tornasse uma Barbie onde a masculinidade fosse desconstruída e os homens se tornassem muito sensíveis, frágeis, submissos, governados pelas mulheres, será que nós teríamos paz, felicidade e prosperidade? É isso que uma boa parte da sociedade atual acredita. Ouvimos o tempo todo as pessoas falarem sobre a necessidade das mulheres assumirem o poder. No Brasil existem leis que obrigam os partidos políticos a colocarem mulheres como candidatas, mesmo que elas não queiram. Tem uma cota. Agora vai ter eleição municipal daqui a uns meses, e os partidos são obrigados a terem candidatas a vereadora. Eles vão sair, já estão saindo por aí, os partidos já estão saindo por aí, tentando convencer mulheres que não querem, a pelo menos botarem o nome, porque tem lei que diz, mulheres, o partido tem que ter tantos por cento de mulheres candidatas. Então, os cargos legislativos, as mulheres estão sendo obrigadas a assumir a posição de candidatura, porque é ensinado no Brasil de que se tiver mais mulheres no poder, o mundo vai ser melhor. E nada contra as mulheres. Tenha calma, se você queimar pneus aí nos corredores e fazer um protesto, tenha calma. Tenha calma, deixe eu molhar o bico. Queridos, nós temos cotas para as mulheres nos partidos, nas candidaturas, e são poucos os homens, por exemplo, que se aventuram hoje em dia a concorrerem a um cargo para o executivo, onde os partidos não são obrigados a botarem uma mulher, para o cargo executivo. São poucos os homens que se aventuram a concorrer a um cargo executivo, como prefeito, governador, presidente, sem ter uma mulher na chapa com ele, de vice. Porque a mulher é meio para trazer o voto, porque tem que ter uma mulher lá, porque isso vai qualificar você. Então nós vivemos num mundo em que já acredita nisso, ou pelo menos estão tentando empurrar de goela abaixo, na maioria, isso. Mulheres no poder, mundo melhor. Mulheres no poder, mundo mais justo. Pessoas mais felizes. Será que o problema está aí? Será que a solução do problema do mundo está aí? Vamos tirar os homens e vamos colocar as mulheres e o mundo vai ser um lugar melhor? Nós estamos caminhando a passos largos para nos tornarmos uma Barbie. A ideia de que o mundo governado por mulheres seria maravilhoso já está impregnado no inconsciente coletivo da maioria. Mesmo a realidade mostrando algo diferente. Vamos pensar a nível Brasil. A realidade que nos está imposta mostra que não é verdade isso. De que se as mulheres estiverem no poder, o mundo vai ser melhor, mais justo, mais próspero. Não. O Brasil já teve mulher na presidência. O Brasil se tornou um país melhor? Não. Nós, no Rio Grande do Norte, temos autoridade para falar disso, gente. Nós já tivemos 3 mulheres governando o nosso estado. Nós estamos na 3ª mulher governando o estado. Tivemos a Vilma Maia, Vilma de Faria, governou o estado por 8 anos. Eu não estou falando de política não, se acalme. Antes que você entre em desespero, não vou falar de política. Vilma Maia, 8 anos. Rosalba Ciarnini, 4 anos. E agora Fátima está no seu 2º ano. Então, nós já temos aí 8, 12, nós estamos indo para o 14º ano de governo feminino no Rio Grande do Norte. Eu pergunto, isso tornou o Rio Grande do Norte uma potência nacional? Isso fez com que o nosso estado sobressaísse ante os demais? Não. Isso não impediu que o Rio Grande do Norte continuasse a ser um dos estados mais atrasados do Brasil. É claro que
existiram outros homens que governaram e foram até piores do que essas mulheres que eu citei. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de política, estou falando de princípios. Eu estou querendo dizer para você que estão querendo incutir, estão incutindo na nossa cabeça que a solução do mundo é: tirem os homens, coloquem as mulheres no poder, tirem os homens de onde Deus colocou, que é para governar, e botem as mulheres no lugar deles, e tudo vai ficar bem. E é mentira. É mentira. A realidade que nos está imposta diz que é mentira. Mas será que Deus tem algo a dizer sobre a Barbland? E por incrível que pareça, a resposta é sim. Deus fala exatamente sobre como será se a Babilônia for implantada no mundo real. O que acontecerá quando as mulheres rejeitarem o papel que Deus deu a elas de serem auxiliadoras e usurparem o papel de liderança e autoridade que Deus deu aos homens? O que acontecerá quando as mulheres disserem: não queremos mais ser submissas aos nossos maridos, não queremos mais ser suas auxiliadoras, não queremos mais estar no comando, sendo comandadas ou governadas pelos homens, nós queremos estar no topo da cadeia de comando, nós queremos que os homens sejam domesticados, frágeis, submissos. O que é que vai acontecer quando as mulheres chegarem a esse ponto? Acredite, Deus nos revelou o que aconteceria se os homens de verdade fossem retirados do comando e as mulheres chegassem ao poder. E agora que nós vamos ler essa profecia, essa promessa de juízo, esse alerta de Deus em forma de profecia. Isaías capítulo 3, versículo 1 ao 9, depois versículo 12, depois versículo 16 ao 26. Vamos ler todos esses versículos. Não durma. Talvez você vai ler mais Bíblia agora do que você leu o mês inteiro. Mas vamos lá, você consegue. Acompanhe na tela e o pessoal da mídia fica atento para passar na hora. Isaías capítulo 3, começando do versículo 1. Os versículos vão estar marcados na tela aí em amarelo, você vai ver. O Senhor está falando aqui para quem? Para as cidades de Jerusalém e de Judá. Cuidado! O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o mantimento. Não haverá nem comida, nem água. Também o herói, também o que? Vai ser tirado. E também o herói, e o guerreiro, o juiz, e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magias e o perito em maldições. Todos serão tirados. De onde? De Jerusalém e de Judá. O Senhor escolherá meninos para governar o seu povo. Os homens serão tirados. O Senhor escolherá meninos para governar o seu povo. Irresponsáveis dominarão. Não serão mais os homens valentes, mas os meninos, os irresponsáveis. Meninos aqui entendam, não é um bebê. Homens sem responsabilidade e sem maturidade. Versículo 5. Todos perseguirão quando isso acontecer, quando os homens forem retirados e os meninos subirem ao poder. Todos perseguirão uns aos outros, cada um explorará o seu vizinho. Os jovens não respeitarão os velhos e gente que não vale nada desprezará as pessoas honestas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Continua o texto. Um homem, olha o desespero, um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas.
Mas ele naquele dia exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa, nem em minha casa, não me nomeiem governador do povo. Por favor, assuma a liderança. Não faça isso comigo. Não faça uma desgraça dessa comigo. Versículo 8. Jerusalém está em ruínas, e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. Havia um movimento de se voltar contra Deus, de desafiar a Deus. Versículo 9. O jeito que olham testifica contra eles, um olhar altivo. Mostram seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Veja, quando Deus está dizendo isso, eu vou tirar, eu vou fazer, Deus está fazendo tudo isso como resposta ao pecado do povo. Deus está mandando juízo sobre o povo. Versículo 12. Crianças governam o meu povo. Agora presta atenção. O poder está nas mãos de quem? Não ouvi. O poder está na mão das mulheres. As crianças estão no governo, mas o poder está na mão das mulheres. Meu povo, as autoridades estão enganando vocês, estão lhe mostrando um caminho errado. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares. O Senhor, ele diz para as mulheres, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. Sião aqui é a terra de Jerusalém. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e os adornos em forma de lua, os pendentes, e os braceletes, as estolas, os gorros, e os ornamentos das pernas, e os cintos, e as caixinhas de perfume, e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. Em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cintos, cordas, em vez de belos penteados, calvície, em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Misericórdia. Versículo 25. Seus homens, ele está falando para as mulheres esse tempo todinho. Aí agora ele volta a dizer o que ele disse no início. Seus homens cairão. Lembra que ele começou dizendo assim, ó, os valentes, os heróis, os profetas serão todos tirados. Aí agora no 25 ele diz: seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate. A cidade ficará de luto e chorará, como se fosse uma mulher sentada no chão, completamente abandonada. Deus amado, em nome de Jesus, Pai querido, chega com a Tua graça e com a Tua misericórdia e fala conosco nesse momento. Através dessa palavra dura, dessa palavra profética, dessa palavra que vem direto do Teu trono para o nosso coração. Abre o nosso entendimento, Deus, para compreendermos como isso é realidade também nos nossos dias e como podemos mudar a nossa forma de pensar e de agir para evitar que tamanho mal venha a se instalar na nossa geração. Fala conosco, Deus, nessa noite. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Deus. Eu reconheço que não há nada de bom em mim a não ser o Teu Espírito Santo. Então, Deus, me usa apenas como um vaso de barro nessa noite. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Entende por que é que eu fiquei chocado quando li esse texto?
Eu fiquei chocado. Como é que um texto tão antigo pode ser tão atual? Isaías é de cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Ou seja, nós estamos falando de algo aqui de 2.700 anos aproximadamente. Parece que Deus está falando para nós hoje. Quanta semelhança. Querido, aqui Deus está fazendo um alerta de juízo sobre a cidade de Jerusalém e a cidade de Judá. E Ele tem focado aqui as suas palavras nas mulheres. Ele está falando para as mulheres em primeiro lugar aqui. Vamos analisar o texto. Hoje a mensagem não vai ser naquela estrutura de pergunta e respostas de pontos, não. Nós vamos analisando o texto hoje. No versículo 1 começa com a afirmação de que Deus vai trazer juízo sobre Jerusalém e Judá. Esse juízo consiste em retirar o sustento, retirar a provisão, retirar toda a comida e toda a água. Mas aí fica a pergunta: como o Senhor fará isso? Como o Senhor nos trará tamanho sofrimento e desolação? Como Deus vai tirar toda a comida, todo o sustento, toda a água? Será que vai ser de forma sobrenatural? Será que Deus vai mandar um raio e queimar todos os celeiros de Jerusalém e Judá com fogo? Será que Ele vai mandar uma praga de gafanhoto para devorar as lavouras? Será que Ele vai fazer como fez no Egito, enviar uma praga e transformar toda a água de Jerusalém e Judá em sangue e matar todo mundo de sede? Não! A resposta é não! Então, como é que Deus vai fazer isso? Como Deus vai tirar a provisão e o sustento de Jerusalém e de Judá? É simples, ele começou dizendo: tirando de Jerusalém e Judá os homens de verdade, tirando de lá os valentes. Deus disse: vou tirar de Jerusalém e de Judá os homens valentes, os corajosos, os fortes, vou tirar o herói, o guerreiro, o juiz, o profeta, a autoridade, o capitão, o conselheiro. Veja, Deus está deixando claro que a retirada dos homens dos postos de comando da nação não era uma bênção, como muitos podem pensar, mas era na verdade uma maldição sobre Jerusalém e sobre Judá. Isso resultaria em quê? Deus disse: resultará em miséria, resultará em desordem social, resultará em iniquidade no meio do povo. No versículo 4, Deus diz que na ausência desses homens de verdade, os meninos é que seriam nomeados para governar. E meninos aqui, como eu falei, não significam crianças, significam homens fracos, covardes, irresponsáveis. Em algumas versões, em vez de meninos, tem lá: jovens irresponsáveis assumirão o governo. E quando isso acontecer, o caos e a desordem vão se instalar em Jerusalém e Judá. No versículo 7, Deus diz, 6 e 7, Deus diz que o povo, chegará o momento que eles ficarão desesperados à procura de um homem minimamente qualificado para assumirem a liderança e proteger o povo. Vocês lembram? Coloca aí na tela o versículo 7. O homem diz para o outro: você pelo menos tem um manto. Olha, estava procurando alguém qualificado, minimamente. Você pelo menos tem um manto, você tem alguma coisa. Seja o nosso governante. Olha o critério. Você pelo menos tem um manto, tem uma capa. Seja o nosso governante. Assuma o poder sobre esse monte de ruínas. E qual foi a resposta desse homem minimamente qualificado? Ele disse no versículo 7, a parte B, na próxima tela diz: não me nomei governante do povo. Essa era a resposta. Por favor, seja o nosso governante. Você tem pelo menos uma capa, faça alguma coisa. Não me nomei governante do povo. Não havia quem pudesse liderá-los, nem protegê-los, pois os homens que restaram eram covardes, fracos e omissos, fugiam da responsabilidade como o diabo foge da cruz, tinham medo de liderar porque o povo estava em crise. Jerusalém estava em ruínas. No versículo 12 traz uma revelação importante.
Diz que os meninos governavam, mas o poder estava nas mãos das mulheres. Aí estão as mulheres onde as feministas acham que elas deveriam estar no poder, no comando, cercadas de homens maricas, babacas, infantilizados, fracos, submissos. Aqui é o verdadeiro mundo da Barbie. Em Jerusalém, Judá. E como será esse mundo onde os homens são maricas e as mulheres estão no poder? As mulheres são empoderadas. Deus disse, será um mundo de caos completo. Você quer saber como é que vai ser? Caos completo. No versículo 8, Deus disse que Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. É isso que aconteceu. Eu não estou falando que nenhuma mulher pode ser prefeita, a mulher não pode ser. Não estou falando isso, eu estou falando do que estão tentando desde muito tempo. O diabo está tentando dizer: mulheres, tomem o lugar que Deus deu aos homens. No versículo 5, também revela como é que ficou Jerusalém e Judá quando as mulheres chegaram ao poder e os homens de verdade já não existiam. Todos, diz lá no versículo 5, não tem na tela aí, quando tiver eu falo. Todos perseguirão uns aos outros, cada um explorará o seu vizinho, os jovens não respeitarão os velhos, e a gente que não vale nada desprezará os honestos. É isso que vai acontecer. E o que causou essa desordem? A ausência dos homens de verdade. Observe que ainda tinha homens, mas era um bando sem futuro. A ausência dos homens de verdade. Mas o que é que causou a extinção, o desaparecimento dos homens de verdade em Jerusalém e Judá? O versículo 16 diz, revela a causa dessa maldição. Isaías 3,16, coloca na tela, o Senhor diz, por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos. Por causa, esse é o motivo desta maldição. A arrogância das mulheres, que caminhavam de cabeça erguida, desfilando com passos curtos, flertando com os olhos. O que é que tem a ver isso? Querida, atente para isso. Caminhando de cabeça erguida, andando com passos curtos. Isso para nós no Brasil 2024 não diz absolutamente nada. Mas se você pesquisar um pouco sobre a cultura de Israel, a cultura do Oriente, não só de Israel, se você pesquisar sobre a cultura do Oriente Antigo, você vai saber que quem andava de cabeça erguida e de passos curtos, sem demonstrar pressa, porque pressa era fraqueza, quem andava assim eram os homens de autoridade. Quando Deus está usando essa linguagem, está dizendo, as mulheres, vocês são arrogantes, e vocês estão andando de cabeça erguida e com passos curtos. O que Deus estava dizendo aqui era, vocês estão querendo tomar o lugar dos homens, vocês estão querendo agir como homens, e não como mulheres. As mulheres recatadas normalmente andavam com a cabeça baixa, não era por humilhação não, mas era porque andar com os olhos erguidos, ela ia acabar olhando os olhos de outro homem, e isso não era adequado para uma mulher recatada do Oriente Antigo. Por isso que o texto dá a pista lá, lembra? Versículo 16, está na tela aí, caminho de cabeça erguida, flertando com os olhos. A mulher recatada, ela tanto andava apressada, porque ela não queria estar exposta na rua, como ela andava com a cabeça baixa, para não correr o risco dos seus olhos encontrarem os olhos de um outro homem que não fosse o seu. E Deus está dizendo, mulheres, vocês estão andando como os homens andam. Vocês estão se comportando, é isso. Resumindo, o que Deus está dizendo aqui é, vocês estão arrogantes, estão querendo ser homens, e estão querendo fazer o que os homens fazem, e estão querendo tomar o lugar dos homens. É isso que o texto está dizendo aqui. A partir do versículo 17, Deus descreve as consequências diretas para as mulheres. Primeiro ele disse, por causa da arrogância de vocês. Agora ele vai dizer o que é que vai acontecer diretamente com elas, como elas são as maiores prejudicadas.
quando os homens de verdade forem extintos de Jerusalém e Judá. Observe que aqui era um provável juízo, Deus está alertando. Aí Deus diz para elas, olha, vai logo nas coisas que elas mais apreciam. Deus diz, o cabelo de vocês vai cair. Vão perder suas joias, vão perder seus perfumes, vão perder os seus cintos, os seus vestidos luxuosos. Em resumo, as mulheres vão ficar carecas, fedorentas e maltrapilhas. É o fim para a mulher. Careca, fedorenta e maltrapilha. Deus está dizendo, esse vai ser o resultado da arrogância de vocês. Mas como é que as mulheres vão perder tudo isso, até a sua dignidade? Não será, repito, não será num ato sobrenatural da parte de Deus, não. Será uma consequência natural da ausência dos homens de verdade. No versículo 25, Deus diz que por causa da arrogância das mulheres, Ele permitirá que os seus homens valentes morram na guerra. E a cidade ficará sem proteção e será saqueada e destruída. O que Deus está dizendo é, se vocês mulheres forem orgulhosas demais para serem submissas aos seus homens, para serem auxiliadoras dos seus homens, eu os tirarei de vocês. Então vocês acabarão sendo subjugadas por homens fortes das outras mulheres que vêm de outras nações e vão subjugar vocês, porque vocês não quiseram ser auxiliadoras dos seus próprios homens. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu não fiz vocês para serem cabeça. Se vocês não honrarem o que eu disse a vocês, de serem auxiliadoras, e vocês subjugarem os seus homens, vocês vão ser subjugadas por homens, mas pelos homens das outras, os homens maus das nações vizinhas. Vejam, as nações inimigas que ainda eram e seriam governadas por homens valentes e fortes, embora maus, invadirão Jerusalém, destruirão tudo e subjugarão as mulheres arrogantes de Jerusalém. Deus não deu às mulheres a opção, ou vocês são auxiliadoras dos seus homens, ou vocês botam eles para correr e ficam no comando. Deus não deu essa opção. Deus está dizendo, ou vocês são auxiliadoras dos seus homens, ou eu vou tirar os homens de vocês e virão homens das outras e vão subjugar vocês. Pode espernear. Não sou eu que estou dizendo. Esse será o resultado do governo das mulheres, do mundo governado pelas mulheres. As mulheres arrogantes de Jerusalém desprezaram e se rebelaram contra os seus homens valentes, infantilizaram os homens das próximas gerações e por causa disso ficaram sem provisão e sem proteção. E acabaram sendo alvo fácil para os homens fortes e maus das nações vizinhas. Que só existem duas maneiras de você sumir com os homens de verdade de uma nação. A primeira maneira é por meio da guerra, e o texto fala disso. É quando existe uma guerra, quando a nação entra em guerra, quem é que vai para a guerra? Os covardes? Não, os valentes. E lá eles vão para o combate e acabam morrendo na luta com os outros valentes de outras nações. Essa é a primeira forma de você sumir com os homens valentes de uma nação. E a segunda forma é a desconstrução da masculinidade, promovida lentamente com as próximas gerações e promovido principalmente por quem? Por mulheres arrogantes, que não aceitam o seu papel dado por Deus diante da família e diante da sociedade. Vocês perceberam que foram essas duas coisas que aconteceram em Jerusalém? Os valentes foram mortos na guerra, e as próximas gerações, os jovens que estavam surgindo, eram um bando de babaca, fraco, medroso, covarde. A geração de valentes morreu na guerra, e a geração que sucedeu era uma geração infantilizada, covarde, fraca.
Deus está dizendo às mulheres: vocês se arrependerão amargamente por não se submeterem e honrarem os seus homens, e por infantilizar os seus homens das próximas gerações. Ao desconstruir a masculinidade, as mulheres, claro que os homens têm participação, mas aqui, como Deus focou nas mulheres, por enquanto eu estou focando nas mulheres. Gente, homens, não se preocupem, viu? No final tem uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu nunca termino falando para as mulheres. As mulheres, quando estão contribuindo para a desconstrução da masculinidade das próximas gerações, elas estão, na verdade, queimando a ponte que elas precisarão passar. Elas estão derrubando a muralha que as protege dos inimigos. Elas estão cortando a árvore que produz o fruto da provisão. Elas estão entulhando os poços que lhe dão água para beber. É loucura. Deus está dizendo: mulheres, vocês estão dando um tiro no pé. Mais do que isso, um tiro na cabeça. Deus está sendo muito claro. Deus está sendo muito claro para as mulheres de Jerusalém e de Judá. Ele está dizendo: é por meio dos homens de verdade que eu trago provisão e proteção para a nação. Deus está sendo claro. Deus disse: vocês vão ficar sem provisão, vocês vão ficar sem proteção, vocês vão ficar sem ter nada para comer, vocês vão ficar sem ter nada para beber, os inimigos vão entrar e vão assolar vocês, destruir vocês. Por quê? Porque os homens de verdade serão tirados de você. Deus está dizendo: a provisão, a minha provisão e a minha proteção para vocês chega por meio dos homens de verdade que eu constituí sobre vocês. Somente uma arrogância diabólica tomando conta da mente de alguém pode fazer com que as mulheres acreditem nessa mentira de que não precisam dos homens para nada e que o mundo seria muito melhor se eles não fossem homens de verdade. Somente uma arrogância muito grande pode abrir espaço na sua mente para acreditar nessa mentira do diabo. É muita indisposição de ser auxiliadora, é muito orgulho no seu coração para abrir a sua mente para acreditar na mentira de que vocês, mulheres, não precisam dos homens para nada. Inclusive, vocês estão sendo educadas desde berço: você não precisa de homem nenhum, não dá pena de homem nenhum, não deixe ninguém pagar suas contas, homem não presta. E desde pequenininho você vai sendo doutrinado assim. Querido, presta atenção. Deus olhou para Adão lá no jardim do Éden. Deus olhou para Adão, isso antes do pecado. Deus olhou para Adão enquanto ele ainda era perfeito, puro, não havia pecado. Enquanto ele estava num ambiente perfeito, o jardim do Éden. Deus olhou para aquele homem, vendo ele trabalhar no jardim, e disse: foi Deus que pensou isso. Não é bom que você fique só. Não é bom que o homem fique só. Olha, presta atenção, Deus olhou para um homem perfeito, sem pecado, num ambiente perfeito, que é o jardim. Ele olhou para o homem e disse: não é bom que você fique só. Isso não é bom. Eu vou fazer uma mulher para ajudar você. Olha, eu vou fazer uma auxiliadora para estar ao seu lado. Idônea ali significa estar ao seu lado. Eu vou fazer uma auxiliadora para estar ao seu lado. Olha que coisa. Agora, o diabo olha para uma mulher, nos dias de hoje, pecadora, que vive num mundo que jaz no maligno, e diz assim para ela, o diabo diz assim para ela: é melhor que você fique só. Você não precisa de homem nenhum para ajudar você. Você não precisa de homem nenhum para viver, nem para ser feliz. Aí as mulheres dizem: é verdade, não é, serpente? Compreendeu? Isso é loucura. Deus disse que Adão, ainda perfeito, no lugar perfeito, não poderia viver sem o auxílio de uma mulher. E as mulheres de hoje estão acreditando que elas, mulheres, pecadoras, num mundo caótico,
podem viver sem a proteção e sem a provisão dos homens. Podem viver sem eles, não precisam deles para nada. É loucura. É semelhante ao que a serpente disse para Eva: você não precisa de Deus, ele está querendo enganar você. E a besta acreditou. Querido, tem que estar muito, muito cheia de arrogância para acreditar nessa mentira. Deus disse ao homem: você não vai ficar sozinho. Como é que Deus diria para a mulher: você pode viver sozinha? Não esqueça de algo muito importante. Primeira coisa, vou dizer duas coisas muito importantes, não está na tela. A primeira coisa, submissão faz parte do caráter de Deus. Deus não criou essa historinha de submissão só para deixar a vida de vocês ruim, não. Quando Deus pede submissão, Ele sabe o que é submissão. Submissão faz parte do caráter de Deus. Submissão faz parte de quem Deus é. Olhe para a Trindade, para a Santa Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver que o Filho Jesus era completamente submisso ao Pai. Ele disse: eu não falo nada de mim mesmo, nem faço nada de mim mesmo, a não ser aquilo que o Pai me manda fazer. A Bíblia diz que ele foi obediente ao Pai até a morte. Ele, sendo Deus, ele era completamente submisso ao Pai. O Espírito Santo, submisso ao Filho, porque Jesus disse: eu vou, depois da ressurreição, porque se eu não for, não enviarei o Espírito Santo. Jesus envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz que trabalha trazendo à nossa memória as palavras de Jesus. Há submissão perfeita dentro da própria Trindade. Em Deus há submissão. Que raio de arrogância é essa tua, mulher? Que tu queres ser melhor do que Deus, que tu queres ser melhor do que Jesus, e viver no mundo sem se submeter a ninguém. Submissão é para todos nós, todos temos que ser submissos a alguém. E Deus diz para você ser submisso ao teu próprio marido. Então a primeira coisa que eu quero dizer é: a submissão, ela faz parte do caráter de Deus. E a segunda coisa é que a insubmissão, ela faz parte do caráter de Satanás. A insubmissão faz parte do caráter de Satanás. Foi ele quem inaugurou esse pecado. Foi ele o primeiro a se insubmeter contra Deus, a se insurgir contra Deus. E por isso ele foi lançado do céu para a terra. Mas antes disso, ele convenceu a terça parte dos anjos a também se insurgirem contra a autoridade de Deus. E eles também tiveram o mesmo destino de Satanás. Nós precisamos escolher com quem nós queremos nos parecer. Quero me parecer com Deus, sendo humilde e submisso, ou quero me parecer com Satanás, sendo arrogante e insubmisso? Isso é muito sério. E a estratégia do diabo continua a mesma: nos convencer a nos rebelarmos contra a autoridade de Deus. E mulheres, entenda, quando você se rebela contra a autoridade do seu marido, você está se rebelando em primeira instância contra a autoridade de Deus, porque não foi o seu marido que um dia acordou com mania de grandeza e disse: eu sou o cabeça. Não, foi Deus que disse: você é o cabeça da sua mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando você se insurge contra a autoridade que Deus deu ao seu marido, você está se insurgindo, em primeira instância, contra aquele que deu a autoridade ao seu marido, que é Deus. Eita, que mensagem machista, né? Não, meu filho, é bíblica. Alerta para o Brasil e para as nações do Ocidente. Isso é um alerta, presta atenção. Quando o feminismo tiver concluído a sua missão diabólica
de transformar os homens ocidentais das próximas gerações em verdadeiros maricas, fracos, covardes, mimados, afeminados, e tiver conseguido substituir esses homens imprestáveis por mulheres no posto de comando e de autoridade, o que vai acontecer é que os homens fortes, violentos e maus das nações islâmicas, porque lá o feminismo não tem vez, das nações comunistas, eles invadirão as nações ocidentais e subjugarão a todos com facilidade, incluindo as mulheres arrogantes, assim como Deus disse que aconteceria em Jerusalém e em Judá. E por que é que nós, do Brasil e do Ocidente, seremos facilmente dominados e subjugados pelos homens das nações islâmicas e comunistas? Porque lá o feminismo não tem voz nem vez, e lá os homens continuarão comandando. Mas aqui, depois que o feminismo terminar o seu trabalho, aqui só haverá duas coisas, dois tipos de pessoas: mulheres e maricas. Se o feminismo não for barrado, se ele não for impedido, é por isso que eu falo tanto sobre esse tema, vai chegar o dia em que nossas mulheres vão clamar por homens valentes, vão clamar por homens corajosos e fortes, para pelejarem por elas, para protegerem, para liderarem, mas simplesmente não vão encontrar nenhum. Como no capítulo 3 de Isaías, pelo menos você que tem uma capa nos lidere. Não! Não haverá. E será tarde demais? Meus amados, nós estamos caminhando a passos largos para essa realidade. Os homens de verdade no Brasil estão começando a entrar em extinção. Esses dias, eu assisti um vídeo de jovens soldados do Exército Brasileiro atuando na tragédia do Rio Grande do Sul. Chega a dar orgulho, só que não. O vídeo você deve ter visto por aí. Jovens soldados, os rapazinhos fardados do Exército, a nova geração do Exército. Tinha uns 3 ou 4 soldados lá, embaixo de uma tenda, para não se molhar. Tudo limpinho, sequinho, engomadinho, com o celular na mão, fazendo videozinho, provavelmente para postar no Instagram. E lá na frente, o que eles estavam filmando? Os civis resgatando as pessoas da enchente. Eu fiquei chocado. Vi outro vídeo, que eu não sei se foi no Rio Grande do Sul, se é mais antigo, mas também de um jovem soldado do Exército brasileiro. Ele estava na carroceria, na parte de trás, ele estava no chão, a parte de trás da carroceria do caminhão do Exército, aquela carroceria altíssima. E tinha várias pessoas que estavam sendo resgatadas de algum lugar, não sei se era no Rio Grande do Sul. E eles estavam ali ajudando aquelas... A maioria eram mulheres a descerem. Ó, mulheres, o que vai acontecer com vocês? Aquele bravo soldado estava ali ajudando as mulheres a descer. De repente vem uma jovem e ela, imagina que aqui é a carroceria do caminhão. O soldado está lá embaixo. Aí ela, olha, ela diz, pronto, estou seguro, o rapaz está ali. Aí ela vira assim, ó. Pronto, aqui ela já não está mais vendo o rapaz. Ela pensou, ele está lá. Aí ela vai e desce. Quando o rapaz olhou e percebeu que a jovem era gordinha, que ela era bem gordinha, o caba sem futuro, ele está aqui, quando ele olhou, aí disse, aí ele fez assim, ó, meu amigo, a jovem achou que ele estava e ela desceu, do jeito que ela desceu do caminhão, ela se esborrachou no chão, bah! O cara nem para levantar, moço. Aí você olhando para aquilo diz,
Esse é o braço forte do Brasil de amanhã. Olha as qualidades. Olha as qualidades. Eu pensei, nós estamos fritos. Essa é a nova geração de militares que tem nas mãos o dever de proteger a nossa nação contra os inimigos. Estamos fritos com essa nova geração de homens covardes que estamos formando. Querido, orem pelo Brasil. Orem para nós não entrarmos numa guerra com ninguém. Porque quando a gente entra numa guerra, quando a nação entra na guerra, o processo de extinção dos homens de verdade é acelerado. Se o Brasil entrar numa guerra, o que vai acontecer? Os homens valentes que restam vão tudo morrer na guerra, porque os covardes vão se esconder. Quem vai para cima são os valentes, vão levar pipoca e vão morrer. Quando terminar a guerra, é o que aconteceu em Jerusalém, é o que aconteceria em Jerusalém e Judá. Deus está dizendo, os homens valentes vão para a guerra e vão morrer no fronte de batalha. E aqui com vocês vão ficar quem? Os covardes. Então, se a nação entra em guerra, o processo de extinção dos homens de verdade, dos homens valentes, vai ser acelerado. E aí só vão restar os covardes. Provavelmente é isso que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo. Depois da guerra, provavelmente não restarão mais homens valentes. Provavelmente é isso que está começando a acontecer, está acontecendo em Israel. Os valentes estão todos lá, dando a vida. Os covardes estão todos escondidinhos. Depois da guerra, quem ficou? Quem? Adivinhe. Nem precisa ser adivinho para saber. No final das contas, queridos, os homens são os maiores responsáveis por se deixarem extinguir. Não há como tirar essa responsabilidade nossa. Também somos os maiores responsáveis por não levantarmos uma nova geração de homens valentes através dos nossos filhos. Também nós somos os maiores responsáveis. Mas nessa passagem de Isaías 3, Deus está deixando claro que as mulheres arrogantes têm grande parcela de culpa no sumiço dos homens de verdade. E por que Deus está frisando nas mulheres? Porque Deus está dizendo, deixem de ser tolas, vocês serão as maiores prejudicadas quando os homens de verdade pararem de existir na nação de vocês. Por isso que Deus está focando nas mulheres, não é porque elas são as maiores responsáveis, é porque elas serão as maiores prejudicadas. E estão lá ativamente lutando por isso, sem saber que estão cavando um buraco para cair dentro. As mulheres da nossa geração também têm feito a sua parte, têm contribuído ativamente com Satanás para a desconstrução da masculinidade das próximas gerações. Como? Quando você tem um filho menino e você cria ele como um maricas e não como um homem. Parem, mulheres, pelo amor de Deus, mulheres e homens, mas mulheres, parem de bajular e de mimar os seus filhos. Pelo amor de Deus. Pare de ser superprotetor. Pare de dar tudo na mão dele. Pare de livrá-lo das consequências dos seus erros. Pare de dar desculpas pelos atos irresponsáveis deles. Por trás de cada homem marica, covarde, irresponsável e fraco, é claro que existe um pai omisso, ausente ou mau caráter. Mas também, Deus está revelando que também existe uma mãe permissiva, superprotetora, bajuladora e passadora de pano. E aí quando esses filhinhos da mamãe, esses meninos mimados crescem, eles são incapazes de desempenhar o papel que Deus ordenou ao homem. Porque eles não se tornaram homens por causa da criação que receberam. E aí eles são incapazes de prover, de proteger, de liderar, de pastorear e incapazes de amar suas esposas e seus filhos. Por quê? Porque eles se tornaram egoístas demais, e egoístas não sabem amar, só pensam em si.
Eles se tornaram covardes porque você nunca deixou eles enfrentarem as consequências dos seus erros. Você super protegeu ele de um jeito que ele nunca aprendeu a ter coragem. Ele se tornou um covarde, e covarde não sabe proteger ninguém. Como aquele exemplo que eu sempre conto, que eu contei hoje de manhã: se entrar um touro brabo por ali, por aquela porta, quem é que vai correr e agarrar o chifre do touro? Os homens. Mas esse filhinho da mamãe paparicado, quando crescer, e ele tiver com a mulher do lado, e entrar o boi lá do chifre grande lá, ele vai se esconder atrás da mulher. Vai tu! Porque ele vai ser covarde. Quem aqui assistiu um vídeo de um cara vinha com a namorada, ou era namorada, era noiva, não sei, mas ele vinha com a namorada na calçada, aí chega um cara para assaltar, bota a arma em cima. Quando o cara bota a arma em cima, o cara faz carreira e deixa a mulher. Aí o assaltante já tinha pegado a bolsa dela. Enquanto o assaltante se concentrou na mulher, tomando as coisas dela, o cara correu. Aí o assaltante ficou constrangido. Aí fez, porque a câmera não tem áudio. Aí fez um sinal assim, assim: essa qualidade de homem que você tem. Pegou, devolveu a bolsa dela e foi-se embora. Diga aí. Olha a qualidade. O assaltante deve ter dito assim para ela: homem, larga esse homem, sei lá, homem. Uma qualidade dessa. Aí o cara diz: vamos assaltar você não, velho. Coitado, a bichinha deve estar... Ele teve pena da mulher. E é de pena mesmo. Então ele é covarde, ele não sabe proteger. Ele é preguiçoso. Por que ele é preguiçoso? Porque a mamãe dava tudo na boquinha. Igual um passarinho. Tudo na boquinha. Tudo que ele queria, na hora que queria, do jeito que queria. Ele ficou preguiçoso, achando que o mundo inteiro deve a ele. Ele sempre acha que alguém é culpado pela miséria dele. Ele foi para uma entrevista de emprego, não foi escolhido. A culpa foi daquele homem que foi preconceituoso, que foi não sei o quê. Não, a culpa não é dele, que foi mal preparado. Todo mundo deve a ele. Foi paparicado, tornou-se preguiçoso. E preguiçoso não é capaz de prover nada para ninguém. Então esses meninos que estão sendo mimados, paparicados por vocês, vão crescer e não vão se tornar homens, vão se tornar maricas, vão se tornar pessoas incapazes de desenvolver o papel que Deus deu a eles, de prover, de proteger, de sustentar e de amar a sua esposa e os seus filhos. Homens infantilizados e irresponsáveis são resultado, em parte, da desconstrução da masculinidade promovida consciente ou inconscientemente pelas mulheres arrogantes e orgulhosas. Em parte. Em parte. É bem importante dizer isso. Deus está dizendo claramente para as mulheres de Jerusalém, para as mulheres de Judá e para as mulheres de Parnamirim do Brasil: vocês não gostam de homens de verdade? Vocês não gostam de homens com testosterona? Vocês não gostam de homens rústicos e fortes? Deus está dizendo: então vocês vão ficar só com os homens mimizentos, infantilizados, fracos, covardes, omissos e afeminados. E isso será a ruína de vocês, a ruína da família de vocês e a ruína da nação de vocês. Mas, como eu falei, eu jamais terminaria uma mensagem falando para as mulheres. Então, acorda aí, Gilmar, que chegou a hora. Segura o homem para ele não sair agora, vai dar uma sede. Queridos, veja o que diz a mulher de Cantares, Cântico dos Cânticos. Cantares capítulo 2, versículo 3. Cantares capítulo 2, versículo 3. Olha o que a mulher de Cantares diz. Ela falando sobre o amado dela. Aqui é para inspirar você, homem, a ser homem de verdade. Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os homens. Desejo muito a sua sombra,
e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Atente para a expressão que esta mulher está falando aqui. Ela diz: o meu amado é como macieira. Você sabe o que é macieira, né? A árvore que produz maçãs. Ela está dizendo, o meu amado é como uma árvore frutífera no meio de um bosque. Bosque é a palavra usada para definir lugares onde tem muitas árvores silvestres, árvores que não produzem frutos comestíveis. É um bosque. Onde tem muitas árvores frutíferas, a gente chama de quê? De pomar. Observe que a mulher está dizendo assim: o meu amado, o meu homem, ele se destaca. Ela está apaixonada. Ela diz: o meu homem, o meu amado, ele se destaca no meio dos outros homens, como uma árvore frutífera se destaca no meio de um monte de árvores que não dão fruto. Ela diz: eu quero estar embaixo da sua sombra e quero comer dos seus frutos. Ela não está dizendo, o meu amado é como uma árvore frutífera no meio de um pomar. Não, é no meio de um bosque. Ela está dizendo, eu olho aqui e o meu amado se destaca. Ela está apaixonada. Ela se sente atraída por ele. Porque ele lhe dá duas coisas preciosas: sombra e frutos. O que é que significa? Sombra significa o quê? Proteção. A mulher está atraída, ela está apaixonada pelo homem, porque ela diz, ele é como uma árvore que me dá sombra, me dá proteção. Ela se sente protegida ao lado dele. E ele me dá frutos, ou seja, provisão. Proteção e provisão. Homens, nós precisamos reagir. Nós precisamos ser árvores frutíferas para as nossas esposas e para os nossos filhos. Eu pergunto a você, a sua esposa está queimando no sol? Os seus filhos estão agonizando no calor? A sua esposa precisa sofrer para prover o sustento da casa, porque você não faz isso? Os seus filhos têm passado por necessidades e por privações severas? A sua esposa precisa tomar a frente e resolver os problemas da casa, da família, dos filhos? Se a resposta é sim, querido, é porque você não tem sido árvore frutífera que providencia sombra e alimento e fruto para a sua casa. Você está agindo talvez como os homens fracos de Jerusalém e não como os homens valentes. Entenda, Deus colocou, foi Deus colocou no seu DNA, homem. Deus colocou no nosso DNA, homens, a genética nossa do homem de ser líder, provedor, protetor. Como eu compartilhei hoje pela manhã, um videozinho que rolou no Instagram por aí, uma enquete. O cara chega para um casalzinho e diz: se a morte viesse hoje, batesse a sua porta e dissesse, tenho que levar uma pessoa hoje, quem ele leva? Quem ela leva? Você ou o seu namorado ou o seu noivo? Todas as garotas, todas elas, sem exceção, disseram, leva ele. Antes ele do que eu, todas elas. Mas quando a pesquisa foi feita, também com casais, mas a pergunta era direcionada aos homens, e dizia, a morte bater a sua porta e disser, hoje eu tenho que levar uma pessoa, levo você ou levo sua namorada ou sua noiva? Todos eles disseram, leva a mim. Leva a mim. E quando perguntasse assim, não, porque o homem tem que proteger. Não, porque eu tenho que dar a vida por ela. Eram rapazes ainda jovens, mas já estava no DNA. Proteger.
Se vier um perigo e você tiver um homem ou uma mulher, um homem de verdade, vier o perigo, seja um assaltante, não aquele cara lá, né? O assaltante, ou vier o touro bravo e ele vier na direção, naturalmente o homem toma a frente, a mulher se esconde atrás dele. Agora de tarde, eu acho que porque eu estou pesquisando muito sobre esse assunto, agora de tarde chegou para mim um vídeo no Instagram, ou foi alguém que compartilhou comigo, de um terremoto no Japão. Está lá um casal dormindo na cama, tinha uma câmera assim no quarto, e estavam os dois dormindo, e de madrugada um terremoto no Japão. E a ação dele foi, à mesma hora que começou a terra a tremer, ele subiu, ele desceu da cama, puxou a mulher, colocou ela aqui embaixo dele, forrou com os travesseiros e ficou em cima dela assim, fração de segundos. Ela estava no chão, coberta de travesseiros, e ele por cima dela. Ele estava preparado para quê? Para dar a vida por ela. Ela nem entendeu direito o que estava acontecendo, ele já tinha agido para protegê-la. Está no DNA do homem. Deus nos fez assim. Quando nós não agimos assim, estamos em pecado contra Deus. Então, homens, temos que reagir. Deus colocou no nosso DNA, na nossa genética, o dever, o impulso de liderar, de prover, de proteger. E Deus colocou no DNA da mulher, na genética da mulher, o ser cuidada, o ser protegida, o ser sustentada. Quando você tenta fazer algo diferente disso, quando você tenta estar no comando, quando você tenta liderar a sua casa, quando você tenta liderar o seu marido, quando você tenta sustentar a sua casa, você vai adoecer. Você vai ficar frustrada. Parece legal no início, você parece toda empoderada no início, mas depois você vai ser infeliz e frustrada, porque Deus não fez você para ser árvore. Deus fez você para estar embaixo de uma árvore, na sombra e com a proteção e a provisão. Querido, quando nós invertemos os papéis, a nossa vida, a nossa família e o mundo à nossa volta vira um caos. Eu duvido que tenha alguma família em que a mulher é o líder e o homem é a auxiliadora, e essa família esteja equilibrada, esteja bem, esteja vivendo em paz. Não está. O mundo, as mulheres e os filhos precisam de homens com robustez, coragem, força e liderança. Homens, rejeitem a passividade, rejeitem a omissão. Aceitem a responsabilidade que nos foi dada por Deus. Liderem com amor, liderem com força, liderem com coragem. Seja árvore frutífera para a sua esposa e para os seus filhos. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.